Eu quero que vocês recebam com muita alegria os nossos convidados, pastora Mari Machado, Rafa Garay, o Andrew também já está aqui, pode vir, Andrew, o Nick, vamos se juntar aqui. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma introdução aqui e nós teremos um microfone no público, na plateia. Você pode já pensando na sua pergunta sobre os temas que eu falei há pouco, tá certo? Agora eu peço só a sua colaboração para você fazer perguntas objetivas, tá bom? Não ministra na pergunta, amém? Você pergunta bem objetivamente por causa do nosso tempo, tá legal? Então o assunto hoje aqui, nós vamos falar, como eu falei, sobre amor por vidas. Isso define tudo, amor por almas, que é o que bate no coração de Deus, eu acredito. O pastor sempre fala que o coração de Deus bate por almas. E dentro desse contexto, nós temos um casal que para mim é uma referência disso, no consolidar, no ganhar, no treinar, no capacitar. São líderes de muitas células, eles vão falar aqui também. E temos uma dupla de pais que fluem nisso, liberando, destravando destinos, trazendo paternidade, ganhando muitas pessoas para Jesus em lugares que a gente não chega, vocês chegam, né? Então é tão lindo ver o reino de Deus assim, né? Cada um fazendo a sua parte, aquilo que Deus chamou para fazer. Então nós vamos começar essa rodada de perguntas. Já temos alguma pergunta na plateia? Você fica em pé e aí o nosso microfone vai chegar aí para você fazer a sua pergunta. Enquanto eles estão pensando na pergunta, eu vou começar com a Mari e o Rafa. Eu queria que vocês pudessem falar rapidinho, dar uma introdução sobre a vida da Mari e do Rafa dentro da Batista Atitude, como pastores, líderes também de célula, com tantas células que vocês supervisionam. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Vou contar a minha história e você traz até o dia atual. Eu nasci numa igreja bem pequena, uma igreja de bairro, e sempre fui muito apaixonada pelo contexto da igreja. Meus pais se converteram, eu era ainda uma recém-nascida, então eu vivia na igreja, uma igreja batista, fui mensageira do rei, passava assim o final de semana inteiro na igreja, mas faltava de fato o encontro genuíno com o Senhor. Eu não tinha um relacionamento com Deus, eu tinha um relacionamento com a igreja. Então, por alguns motivos, eu me mudei, e quando eu me mudei, meu pai conheceu a Igreja Batista Atitude, que na época era a Igreja Batista Central da Barra da Tijuca, e meu pai falou, igreja na Barra, nada a ver, tipo, só tem, né, uma galera lá, mas nós fomos, e nessa antiga igreja foi muito interessante, porque o meu pai, ele era tipo o vice-presidente da antiga igreja. E meu pai era a pessoa que cuidava do hall de membros. Então, meu pai dizia quem que ia ser excluído e quem que não ia ser excluído. E naquela época, a nossa igreja era bem rígida. Quando a gente chega na nossa igreja, uma igreja, a gente fala que a gente foi enganado, que a gente viu uma igreja pequenininha de 200 membros, assim, e a gente falou assim, legal, é aqui que a gente vai ficar, né? Uma igreja de 200 membros. A gente fez um gabinete com o nosso pastor, e meu pai mostrou todo o currículo dele. O pastor Josué olhou com muito amor para o meu pai e disse, legal, Claudir, mas eu não quero saber o que você era, eu quero saber o que você vai ser aqui. E meu pai foi conhecer uma célula. Meu avô estava muito doente, meu pai tinha um medo de células, e meu pai, um líder de célula, mandou mensagem para ele, e aí, tudo bem? Vem aqui em casa, tem uma célula aqui. Meu pai falou, vou sim. No dia na célula, meu pai falou, olha, eu não vou poder ir porque meu sogro está internado. No dia seguinte, meu pai recebeu uma ligação de uma pessoa que ele não conhecia, de alguém que ele nunca viu na vida, dizendo, e aí, como está o seu sogro? Essa foi a chave virada na vida da nossa família. Como que um cara que não me conhece está perguntando como está o meu sogro? A partir daí, a gente se apaixonou pela célula. Meu pai foi convidado pelo pastor Josué para ser discipulado por ele, se tornou um pastor de rede na nossa igreja. Eu me encontrei com Jesus na nossa igreja, comecei minha célula ali, e eu vivi minha adolescência inteira ganhando pessoas, cuidando de pessoas, trabalhando no reino de Deus, e conheci o Rafa. E agora você pode contar daí. Bom dia, gente.
Cara, eu amo muito a visão, né? Eu sempre falo com o Samuel, quando eu estou com o pessoal daqui, que eu amo muito a visão MDA, porque eu me converti em uma célula. Eu conhecia Jesus verdadeiramente em uma célula. Minha mãe já era cristã, mas eu não frequentava a igreja, eu não tinha relacionamento com Deus. Nessa época eu trabalhava no secular, eu era DJ na noite. Eu ia para alguma igreja, quando eu falava minha profissão, pessoal, não me sentia ali encaixado naquele local. Quando eu cheguei na célula, e o pessoal me abraçou, e eu falei minha profissão, e o pessoal, tudo bem, vamos lá. E a célula começou a gerar aquele amor para mim ali, aquele sentimento sem julgamento. Eu falei, caraca, aqui é um negócio diferente, espera aí. Em 4, 5 meses, minha cabeça já foi transformada, minha vida começou a ser transformada. Parei de tocar na noite, em 6 meses já era líder de célula. E Deus foi fazendo algo sobrenatural. Vou trazer a Mari contou um pouco do passado, vou trazer um pouco para a nossa realidade. Hoje a gente é casado 1 ano e meio, a gente pastoreia 75 células, e fora as células a gente tem um ministério de adolescentes, né? Que hoje a gente tem uma faixa de 400 adolescentes toda sexta-feira no nosso culto, e tem sido algo muito surreal para a gente, porque a gente nunca sonhou talvez em viajar para pregar, em ter um culto cheio, mas a gente sonhou em servir a Deus em qualquer parte da nossa igreja, qualquer parte do reino de Deus. A gente se colocou disponível para fazer isso, e hoje Deus tem abençoado com coisas que a gente nem imaginava. Uau, que lindo, gente, que demais. Vamos aplaudir Jesus por eles? Amém. Eu tenho o privilégio também de ter aqui um amigo que já me levou nas tapioqueiras, e sempre é muito bom, e a gente sempre chora comendo tapioca. É muito profundo. E tem uma família linda, a Ângela está aí também. A gente fica tão feliz de ter você aqui, Andrew, e eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre você, sobre o trabalho que você faz, e para a gente poder te conhecer mais o seu coração também. Bom dia, muito bom estar aqui com todo mundo. Meu nome é Andrew. Eu sou da Inglaterra, mas moro aqui na Fortaleza. Faz mais ou menos 20 anos que eu estou morando aqui no Brasil. Meu esposo está aqui, Cláudia, faz vergonha, linda. E a gente tem 3 filhos, 15, 13 e 10 anos. E Deus me trouxe para o Brasil para trabalhar com as crianças em situação de risco na rua. Aí, para esses 20 anos, a gente tem trabalhado nas favelas, nas ruas, na zona de prostituição, um ministério bem parecido com o Nick. Somos irmãos. E no momento, eu lidero o IRIS Global em Brasil. A gente tem mais ou menos 9 bases missionárias. Lá no sul, a gente tem lá na Gramacho, o Lixão. O IRIS, eles amam ir para os lugares que ninguém quer ir. Então, a gente vai para as favelas, zona de prostituição. A gente tem várias bases no sertão. Se tem lixão, a gente está lá. Se tem um pouco de fumo, a gente está lá. Porque a gente acredita com todo o nosso coração, um lugar mais escuro, a luz vai brilhar mais alto. E é um privilégio tão grande nesses anos para a gente não só resgata as pessoas da droga e coloca na igreja. A gente resgata da droga e fala, olha, Deus tem algo para a sua vida. E a gente envia elas para ser missionários para as nações. Então, hoje em dia, a gente tem várias pessoas que foram drogadas, viciadas, que são missionários, pastores. A gente envia jovens brasileiros para as nações. E é um privilégio enorme para morar aqui e viver tudo que Deus está fazendo. Uau! Nick, a gente sabe o quanto você flui nessa unção de paternidade, realmente. Mas pouca gente sabe como tudo começou aqui no Brasil, né? E você pode compartilhar um pouquinho dessa história, de como vocês vieram para cá, esse chamado de Deus também? Sim. Eu e minha esposa Rachel estamos aqui 13 anos no Brasil e nós temos 4 filhos. E descobrimos agora que você é vovô também.
vovô com 40 anos. Mas eu e Rachel casamos com 17 anos e a gente começou a pastorear na igreja metodista que eu cresci. E também eu estava trabalhando com o Randy Clark no ministério dele, viajando com ele, fazendo louvor e tal. E uma dessas viagens era para o Brasil. E a gente sempre teve um chamado missionário, mas eu queria ir para Índia, Nepal, China, algum lugar que eu poderia morrer por Cristo. Era bem radical nesse sentido. E então a viagem para o Brasil, eu vi assim, legal, vou conhecer o povo brasileiro, jogar um futebol, tomar um café legal. E tipo, nunca pensei em Brasil como um lugar para nós, sabe? Mas nessa viagem a gente estava ministrando em Goiânia, Brasília, e eu estava liderando a adoração junto com Gustavo Paiva, em Nova Geração. E todas as noites indo para as igrejas, para esses cultos de avivamento, de cura e tal, eu vi as crianças nas ruas e as mulheres em prostituição. E uma noite eu fui para uma igreja onde eu ia pregar. E no ônibus, chegando na igreja, eu falei para Deus, você tem uma palavra específica para essa igreja? E ele falou, quero para você falar, se eles não amem as prostitutas, eu não vou honrar a igreja deles nessa cidade. E eu pensei, tem certeza, Deus, que você quer que eu fale isso? Tipo, eu quero ser aquele cara legal que chega lá com boas notícias. Mas eu olhei na janela do ônibus e a gente estava passando um distrito de prostituição que tem na região de Brasília, bem grande aí, e eu vi todas as mulheres nas esquinas com o rosto da minha filha Leila, que estava com 4 anos na época. E Deus falou, Nick, elas são minhas filhas, mas não sabem disso ainda. Quem vai chamar elas para casa? E eu falei, Deus, eu vou dar minha vida por isso. E no mesmo momento, Rachel estava nos Estados Unidos com nossos 3 filhos. O quarto nasceu aqui, ela é brasileira. E ela teve uma experiência igual da mesma noite também, onde Deus confirmou para ela que estava chamando a gente para cá. Então a gente veio em 2010 e desde então a gente tem esse foco de mulheres e homens que estão em prostituição, crianças que estão em alta complexidade, situação de rua, bem parecido com o que Andrew e Iris faz. E como ele falou, é um grande privilégio. E eu falo que eu sou brasileiro de coração, amo tanto essa nação e realmente é um privilégio servir a igreja aqui, servir o Senhor aqui. Amém. Glória a Deus, gente, que lindo. Vamos às perguntas? Temos perguntas da plateia? Ali tem um braço levantado. Tem que ficar em pé, gente, para a gente poder chegar. Objetiva. 10 segundos a pergunta. José Itaitinga. Meu nome é José, sou de Itaitinga. Eu queria fazer uma pergunta sobre se vocês evangelizam para adolescentes e como vocês abordam eles. Para quem é a pergunta? Para qualquer um, e quem puder me responder. A gente pode dividir aqui, mas pelo que eu entendi, a pergunta foi como ganhar adolescentes, né? Evangelismo de adolescentes. Primeira coisa que eu quero falar aqui. Todo mundo tem a plena convicção de que quem ganha a galera do mercado de trabalho é quem está no mercado de trabalho, correto? Quem ganha universitário? E por que escola quem tem que ir é adulto? Quem que vai ganhar a escola? São os adolescentes que estão na escola. Então a gente acredita primeiramente que quem ganha um adolescente é um adolescente inflamado por Jesus. Nós não acreditamos em um Espírito Santo Júnior. Alguém já ouviu falar sobre isso? O poder de Deus que está sobre o adolescente é o mesmo poder de Deus que está sobre o adulto. O adolescente tem poder de Deus para compartilhar, para curar, para libertar, para fazer da sua escola o seu campo missionário. Não só a escola, o campo que você joga a sua pelada, o curso de inglês, a academia. Então, nosso primeiro objeto de evangelismo é, primeiro, entender que o adolescente tem poder de Deus sobre ele,
tem um coração inflamado para ganhar outros adolescentes. Então a gente parte a partir daí, a partir do adolescente. A gente tem um projeto, que a gente pode falar mais sobre isso depois, de evangelismo nas escolas, onde os próprios adolescentes falam de Jesus ali. E, meu irmão, a gente tem a melhor forma de evangelismo, que é a célula. A célula de adolescente sempre é cheia, sempre é poderosa, sempre multiplica muito rápido. Lá na igreja, os pastores amam as células de adolescente, porque multiplicam e batizam muito rápido. E muito melhor, os adolescentes são muito criativos. Eu vou contar um testemunho para vocês. Tem um cara lá na igreja, a família dele não tem ninguém cristão, nem católico, ninguém. É todo mundo ali, não, é espírita, né? Não lembro agora qual a religião que eles têm ali. Só que não tinha ninguém cristão, ou seja, se dependesse da família dele, ele nunca ouviria sobre Jesus. Mas um dia, uma célula falou que era a célula do Casimiro. E o menino foi, achando que o Casimiro ia estar lá. Resultado da história, obviamente o cara não estava lá, mas Jesus estava. Jesus mudou a vida desse menino, ele é o primeiro cristão da família inteira dele. E eu vou te dizer uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Ele, muito feliz, numa viagem missionária, disse pra gente assim: Mari, minha mãe finalmente deixou eu tirar aquelas imagens do meu quarto. Daqui a pouco, ela vai permitir que eu faça uma célula na minha casa. Isso é o poder da fé e a transformação de um adolescente. Ele vivia um ambiente que ele não queria estar, mas Jesus entrou na vida dele, a transformação foi real na vida da sua família, e a mãe dele permitiu: não, se você não quer essa imagem aqui, eu vou tirar aqui. E ele tem convicção que ele vai ter uma célula na casa dele. Hoje é difícil, porque ainda tem muitas dessas situações lá, mas ele tem a convicção de que ele vai viver isso, porque ele é só o começo do que Deus está fazendo na família dele. E ele vai se tornar um líder de célula a partir de agora, numa outra casa, mas daqui a pouco vai ser na casa dele, no nome de Jesus. Respondeu? Sim. Sabe, eu acho que nessa geração de adolescentes e de jovens, especificamente já temos 22 anos, existe uma guerra sobre a identidade dessa geração. A gente vê isso nitidamente, né, nos jornais, nas redes sociais, uma guerra sobre identidade, né, de gênero, todas essas questões. Então, eu acho que quando você quer evangelizar jovens, você tem que falar sobre a identidade que eles têm em Jesus Cristo. Talvez eles nem sabem que existe essa identidade ainda, mas você tem que ir direto na identidade mesmo, quem eles são para Deus, como Deus vê a pessoa, o que a palavra de Deus fala sobre eles mesmos. E concordo muito com Mari que quem vai evangelizar os adolescentes deve ser os adolescentes mesmo, né? Da mesma forma que no nosso trabalho, a gente trabalha com adolescentes também das comunidades e no nosso caso de acolhimento, mas eu sempre falo, das meninas e mulheres que a gente ajuda a sair da avenida, o testemunho delas voltando para a avenida é muito mais poderoso que qualquer coisa que eu posso falar. Porque eu posso falar que Deus me enviou para dizer que Ele te ama e tal, mas quando a mulher que saiu da prostituição volta e fala: eu estive nessa esquina, Deus me libertou, e agora eu estou falando para você que o mesmo é possível para você, isso é muito poderoso, e isso traz transformação. Então, vocês que são adolescentes aqui mesmo, vocês têm voz. E vocês têm o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo da morte dentro de vocês. Então o seu testemunho é poderoso. Nunca acredita mentira, que talvez seu testemunho não é tão legal, que o seu testemunho é simples, né? Só para resumir, eu fui para Nepal quando eu tive 15 anos. E eu fui 9 horas de uma trilha para chegar numa casa lá. E era um vilarejo que teve só 10 cristãos. E todos 10 estavam nessa casa. E eles nos convidaram a falar o nosso testemunho. E quando eu cheguei lá, teve uma menina que teve uma cicatriz assim no rosto dela inteiro. Por quê? Porque quando ela se converteu com 12 anos, ela falou para o seu pai e o pai tentou matar ela.
e ela teve essa cicatriz do próprio pai que tentou esfaquear ela. Daí ela falou todo esse testemunho, quão lindo que Jesus é, e virou e falou: Nick, me conta seu testemunho. Eu fiquei com tanta vergonha, porque eu sei que não parece com um criminoso, né? Mas eu cresci na igreja minha vida inteira, né? Daí eu falei para ela: na verdade eu não tenho muito testemunho. Eu cresci na igreja minha vida inteira, meus pais são pastores. E ela chorou, gente, e falou: que lindo, uma vida inteira com Jesus. E eu senti o Espírito Santo falar, tipo, nunca desprejar do seu testemunho. Não se compara com o outro, porque o que Deus faz na vida de cada um é importante e tem que ser falado, né? Uau. Próxima pergunta. Eita, nós. Ó, ali, depois da Cibele lá. Bora, Serginho Grosso. Meu nome é Érica, sou de Pacajus e a minha pergunta é para a Mari e para o Rafael. Bom, qual é a maior qualidade para um jovem, para um adolescente jovem, para um líder jovem, qual a maior qualidade que ele deve ter para se tornar um líder? Prazer, Érica. Sem dúvida, acho que todo líder de algum ministério vai falar a mesma coisa: disponibilidade e o coração em Deus. Porque se você estiver conectado com Deus, não tomando as suas próprias decisões, mas buscando as suas decisões em Deus e ficando disponível para viver isso, seu ministério vai ser um sucesso em qualquer lugar. Porque a mesma pessoa que está disponível para pregar no púlpito, tá para limpar um banheiro, para receber alguém, para chorar, para fazer uma comida, nada vai parar, porque o Deus está direcionando esse ministério. Ainda nessa situação, a gente aprendeu muito que a gente precisa depender da nuvem de Deus. E a nuvem, ela não é estática. Então, se Deus mandar eu ir para lá, eu vou para lá. Mas, Mariana, todas as outras igrejas estão fazendo aquilo, mas Deus me pediu para ir para lá, e é para lá que eu vou. É importante você ter essa dependência para saber aonde você deve ir. Às vezes a gente visita algumas igrejas e a sensação que a gente dá é que é tudo igual. E se Deus quiser ganhar o seu bairro de uma forma diferente? Você vai falar: não, Deus, porque está todo mundo fazendo daquele jeito. Então, por exemplo, lá na igreja a gente tem um evento, um festival para os adolescentes, que a gente poderia fazer de outra forma, mas a gente entendeu que o nosso ministério tinha um perfil evangelístico. A gente entendeu que o nosso público era o cara que tinha dinheiro e o cara que não tinha dinheiro nem para ir para a igreja, que depende do ônibus da igreja. Então, às vezes a gente quer copiar e colar o ministério que é famoso, mas a gente não tem a mesma disponibilidade de colocar os joelhos no chão e dizer: Deus, o Senhor me plantou nessa terra, com essas pessoas, o que o Senhor quer que eu faça? A gente tem uma frase lá na igreja que a gente copia, cola e transforma. Óbvio que você pode se inspirar, a gente se inspira no Difflin, mas Deus tem algo poderoso para o Rio de Janeiro do nosso jeito. O que Ele espera de mim enquanto líder? Só um exemplo. A gente fez uma música para os adolescentes, na música da base, a gente trocou de nome. Até o nome a gente trocou, o nome era Ripe, Hip, Hype, tinha um monte de nome, ninguém falava certo aquele negócio. E aí a gente criou o nosso nome com a nossa cara, base, brota na base, é a cara do carioca, vamos fazer uma música. Mano, não se escandalize, mas a música da base é um funk. E a gente botou os adolescentes lá na comunidade, na Santa Marta, para fazer o passinho com a nossa música. Em uma semana, o Ministério dos Adolescentes estava mais conhecido na igreja do que anos do nome anterior. Por quê? Porque a nossa gente, que tem o nosso gosto, que tem o nosso rosto, a gente conhece aquela galera e a gente obedece o que Deus está mandando a gente fazer. Por ordem, ali o rapaz de branco, a irmã ruiva e a Cibele ali. Bom dia, meu nome é Sami, eu vim de Sobral, e
São 2 perguntas, você escolhe o que você vai responder, tanto faz, quem responder, o que importa é o que Deus mandar. E eu tenho 2 perguntas. É o seguinte: eu sou de uma universidade, mas minha família ela não é cristã. E eu queria saber como tirar esse bloqueio de pregar para a família, porque minha mãe não é cristã, meus irmãos não são, meu pai também não são. Então, como tirar esse bloqueio? E além disso, como pregar para pessoas que têm tendências homossexuais, pessoas que têm tendências... É possível um cristão ser feminista? Então, essas pautas eu ainda tenho muita dúvida sobre elas, entendeu? Vamos lá, a aula. Pega primeiro, é mais fácil. Passa as outras para tu. Fala sobre pregar nos seus pais, né? Eu acho sempre nosso estilo de vida fala muito mais que nossas palavras, né? Então, a melhor maneira para pregar para os seus pais não é abrir a Bíblia e falar João 3,16. A melhor maneira para pregar seus pais é acordar cedo, lavar os banheiros e fazer café da manhã para eles. Aí eles vão pensar, cara, esse cara está doido, o que aconteceu com você? Fala, rapaz, eu amo Jesus tanto, ele me fala para honrar vocês, eu quero honrar vocês. A gente não pode só falar, a gente precisa viver o que a gente acredita. Quando a gente vive, a gente vai manifestar mesmo o amor de Deus, o reino de Deus. E pessoas vão estar correndo, pedindo o que aconteceu. Então, parte mais fácil, agora sobre o feminista. Sabe, a gente tem um parte do nosso ministério que a gente ministra com pessoas que são trans nas ruas de Recife. E a gente fala a verdade em amor por eles, isso é muito importante, porque é a verdade que nos liberta. Então, se eu não falo a verdade, eu não posso oferecer liberdade. Às vezes a gente prega metade do evangelho, que é Deus te ama do jeito que você é. Isso é só metade, porque Ele te ama tanto que Ele quer te transformar. Ele não te vai deixar daquele jeito, né? E o que eu vejo muito com esse povo que a gente ama muito é que quando Deus começa a revelar o amor dele para eles, muitas vezes elas começam a falar, mas meu nome verdadeiro masculino é esse nome. Você pode orar para mim com esse nome? Eu já sei que Deus está começando a virar a chave da identidade da pessoa. Então, é muito importante que nós pregamos o evangelho puro, mas entendemos que vai ser um processo por aquela pessoa também. Eu acho que às vezes a gente tá viciado hoje em testemunhos pipoca. A gente quer ver aquele clipe de 20 segundos de Deus tocou, nunca mais toquei nas drogas, Deus tocou, nunca mais sofri com homossexualismo, essas coisas. Isso acontece, Deus é poderoso para fazer. Mas a maioria das vezes é um processo que a pessoa precisa ser acolhida e discipulado por perto mesmo. E a gente tem que ter uma paciência entendendo que é um processo mesmo, né? Evangelismo é um processo também. Evangelismo é um processo que acaba com o discipulado. E às vezes são misturados também. Então, um testemunho rápido. Eu estive em Natal. E lá eu conheci 2 adolescentes, 16 e 17 anos, travesti, que estavam se prostituindo nas ruas. E eu comecei a falar com eles, e eu acho que com minha imagem, eles nunca imaginavam que eu estava lá para evangelizar, né? E eles acharam que era corintiano, não sei. Mas daí, eu conversando com eles, e de repente eu falei, ei, eu posso falar uma palavra de Deus para você? E um deles falou, você é da igreja? Eu odeio a igreja. E eu, por quê? E ele, não, porque eu falei com meus 13 anos que eu era homossexual e a igreja me julgou, falou que eu iria para o inferno e que eu precisava me arrepender. Eu não concordo com isso, está errado isso. E ele foi vomitando da igreja. Blá, 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 blá. Daí ele virou e falou, mas Nick, o que você acha? Você acha que homossexualismo é pecado? Eu falei, cara, eu não acho. Eu tenho certeza que é. E eu falei, mas sabe o que, mano? A pergunta nem é tanto se homossexualismo é pecado. A pergunta é por que você... Porque ele tinha soltado uma chave, né? E se a gente escuta a fala das pessoas e não fica só pensando do que a gente vai falar,
a gente vai ouvir chaves na fala deles. E ele tinha falado que desde a minha infância eu teve esse sentimento, essa tendência. E eu falei, a pergunta, né, real é por que você teve essa tendência desde a sua infância? É porque você é incrível e Deus tem um plano para a sua vida e o diabo sabe disso. Então, desde a sua infância, ele tentou roubar a sua identidade verdadeira de você. E daí eu comecei a profetizar sobre a vida dele. Ele chorava e depois ele olhou para mim e falou, eu sempre sabia que era pecado. Sempre sabia que era errado mesmo. Ou seja, no interior dele, ele teve essa consciência mesmo. Mas como eu não já pulei para julgar ele, já comecei a debater com ele, e foi mais para a identidade que Deus vê nele, e isso foi a chave que virou no coração dele. E ele realmente se arrependeu naquele momento, pediu perdão de Deus por esse estilo de vida, e a gente conseguiu ajudar a conectar ele com uma igreja lá em Natal também. Então eu acho muito importante a gente falar a verdade, mas também sempre estar discernindo o que Deus está falando sobre a pessoa, né? E não querer brigar com as pessoas, porque hoje é muito politizado essa questão. Então, às vezes eles mesmos na rua querem brigar conosco sobre isso. Você acha que está errado, né? Eu só perguntei qual é seu nome. Tipo, eu nem entrei nesse assunto. Então, mas a verdade tem que ser falada também. Faz sentido? Tá. E entender que é um processo, gente. É um processo, né? A gente trabalha só com pessoas que viveram abuso sexual, prostituição, todas essas coisas. E eu conheço meninas hoje, pronto. A nossa intercessora principal para eu e Rachel, era uma das primeiras prostitutas que eu conheci em Recife. E demorou 5 anos para ela sair da prostituição. Mas quando a chave virou, não tem tempo de falar a história dela, é incrível. Mas hoje ela, a intercessora principal da gente, já foi para a avenida comigo ministrar com essas pessoas também. Mas imagina se eu tinha desistido dela, porque demorou tanto tempo. Imagina se eu tinha, ficado ofendida com as falas dela naquela época. Ela me xingava muito. Que bom que eu nem sabia todos os palavrões em português ainda, né? Mas eu aprendi muitos com ela. Mas eu fiquei consistente. Eu acho que a maior chave de evangelismo em qualquer coisa, seja com esse público ou adolescentes, é consistência, ser consistente mesmo. Não desiste, né? Uma coisa que Isaías falou ontem à noite, que às vezes o nosso povo fica muito empolgado, daí quando a gente não vê o resultado, a gente fica desanimado. A gente tem que ser consistente, amando as pessoas, falando a verdade, né? Sempre lançando a palavra de Deus. São sementes que Deus coloca em nossas mãos. Ele que rega, mas a gente tem que ser fiel com as sementes que Ele coloca em nossas mãos. Faz sentido? Bom. A sua pergunta bônus. Eu tenho hoje está trancado por conta do estágio, falta só o estágio, mas eu cursei serviço social numa universidade pública. Então, eu entrei na universidade e uma das primeiras aulas a professora disse, olha, eu não sei o que vocês pensam do comunismo, mas aqui a gente vai estudar o serviço social a partir de uma visão marxista. Então, eu fiz uma faculdade sobre feminismo, marxismo, tudo que a gente considera um problema hoje. E nos meus primeiros dias de estudo ali, eu fui quase que engolida. E, de fato, até gostei de um certo ponto. Eu comecei a questionar algumas coisas. Eu comecei a ver o marxismo, aquela coisa linda, não falta nada para ninguém, tudo mais, a questão da propriedade privada, o comunismo nunca existiu, então já quebra aquele vínculo. Eu fui para onde? Eu fui para o meu pastor. Pastor, isso. Ele falou, filha, vai para a palavra de Deus. Comecei a ler a palavra de Deus, Atos 2, não tem nada em comum, não falta nada para ninguém, opa. Então eu comecei a entender que, na verdade, tudo aquilo que me apresentavam, na verdade, é o que Cristo nos apresenta, mas eles querem implantar o reino de Deus sem Deus, não existe isso. Querem implantar uma cultura celestial sem o caráter de Cristo, não tem como isso acontecer. Olhar para as mulheres, Jesus Cristo olhou, quando olhou para uma mulher que tocou na sua veste impura e chamou ela de filha. Jesus já olhou para as mulheres muito antes do feminismo existir.
O problema é que querem fazer tudo isso sem o Senhor, sem santidade, sem o olhar de Cristo. Então, se a gente fala, é possível falar para essas pessoas, tem que ser possível, mas tem que ser possível a partir do caráter de Deus. Eu estava tentada em relação ao aborto. Eu ouvi uma professora dizendo para mim que era uma causa social porque meninas estavam morrendo. Eu olhava aquilo e dizia, nossa, tem meninas morrendo no Brasil por causa do aborto. Eu tive um caso na minha família, minha prima quase morreu, porque tentou abortar de uma forma errada. Até que eu encontrei um vídeo de Low Eagle no Decol, com um templo lotado de jovens e adolescentes, chorando, dizendo, Deus, pare o aborto, pare o derramamento de sangue inocente. Eu entendi que não era uma causa social, era algo espiritual, muito antes de alguém colocar uma bandeira. Jesus nos chama para clamar pelo sangue inocente, entende? É muito mais poderoso. Então, quanto mais a gente conhece o Senhor, quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, a gente entende que o olhar do Senhor chegou muito antes para os invisíveis. Nós é que demos essas causas para as pessoas que querem fazer isso sem o Senhor, entende? Então, a igreja está fazendo. Eu estou do lado de homens de Deus aqui. Deus sabe o tamanho do meu temor de estar no púlpito com esses homens de Deus que têm feito isso pela causa de pessoas que ninguém vê. Mas o Senhor já nos empodera para isso muito antes das causas sociais existirem. Samuel, queria falar rapidinho para o Sami, porque eu estou vivendo essa fase na minha vida, né? Eu estou no processo de evangelizar minha família, né? Minha mãe acabou falecendo na pandemia, mas já era convertida, meu pai também, mas nenhum dos meus irmãos são. E aí eu comecei a ganhar notoriedade na igreja, comecei a me tornar referência na igreja. Isso era muito legal, mas quando eu chegava em casa, eu olhava que meus irmãos não eram transformados, não tinham tido contato com Jesus. Eu falei, cara, tem alguma coisa muito errada na minha vida. Espera aí, o que está acontecendo? Eu estou pregando para todo mundo, menos para quem eu amo, que é minha família ali. E aí eu falei, eu vou mudar isso. Só que no começo, às vezes é muito difícil, porque as pessoas acham que você se converteu, mas amanhã tu vai sair da igreja. Eu falei, não, eu vou honrar Deus aqui, eu vou mudar o meu caráter, eu vou ficar firme, eu vou criar raízes e vou mudar minha atitude em casa. O pastor começou falando aqui sobre a gente mostrar nossas atitudes em limpar o banheiro, em fazer isso, fazer aquilo. Isso é muito importante. Hoje, nos últimos meses, eu tenho orado pela vida do meu irmão, pela vida da minha cunhada. A minha irmã já teve alguns relacionamentos com outras mulheres e eu não desisti. Primeiro, eu quebrei o bloqueio que eles tinham com a igreja. Falei assim, cara, a minha casa é a igreja, eu tenho célula na minha casa, mas vocês também pertencem a essa casa. Então, eu tenho feito trazer a minha família para dentro da minha casa, que é hoje a igreja. E com as minhas atitudes, mostrando, passando tempo com eles, dando amor para eles, notando que a minha família é o principal ministério da minha vida. Hoje, nas últimas 6 semanas, né, meu irmão já tem começado a caminhar na igreja, minha cunhada já tem começado a caminhar na igreja. Hoje eles vão sem o convidar. Domingo eles chegam lá, Rafa, cadê você? Eu estou trabalhando hoje. Estou aqui na igreja. Então, isso é possível, mas vai ser possível através da sua vida, da sua postura, da sua oração. No dia 27 de maio desse ano, a gente vai batizar 1000 pessoas na praia. Meu irmão e minha cunhada vão ser 2 desses 1000. Eu tenho fé disso. A irmã lá. Isso. A gente só vai ter tempo mais para a pergunta dela e da Cibele, e nós vamos precisar encerrar por causa do tempo. Paz, meu nome é Simone, sou de Xiramubi. A minha pergunta é para o Nick, mas quem se sentir tocado também, a ferramenta será bem compartilhada. Sobre a parábola 99 ovelhas, Nick, ele pregou, falou o testemunho dele de resgatar a prostituta. E aí, no que ele estava falando, ela voltou, né, no caso, quando foi visitar a família. Eu queria saber qual a importância, eu queria que você dividisse com a gente, a importância de você persistir em buscar ela, por mais que ela já tenha conhecido a verdade, mas você persistiu de ir lá e trazer de volta, resgatar essa ovelha. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque muitos de nós, cristãos, alguns se desgarram,
mas aí os irmãos não têm a preocupação de ir lá persistir em trazer de volta. E aí eu queria que você compartilhasse essa sua experiência de trazer de volta o que Deus lhe tocou para você chegar até ela, e para que a melhor forma como chegar até ela, para que a gente possa trazer essa ovelha de volta, tirando a oração, que é muito importante. Boa pergunta. É importante entender que evangelismo, primeiramente, não é reservado para os evangelistas, mas é uma função da igreja, né? Todos nós. Da mesma forma que missão não é reservado para bases missionárias como do IRAS ou do Shores, mas é uma função da igreja, né? E evangelismo em si é uma ação, mas é uma ação que tem que ser gerado em oração. Então, o que me ajudou, né, na persistência desse caso e de muitos casos, até hoje tem alguns que eu estou ainda esperando, né? O fruto do Espírito acontecer lá. É oração mesmo, porque está no lugar secreto, onde eu estou orando, ouvindo a voz de Deus, que Ele me dá a esperança que Ele tem para as almas das pessoas. Porque eu posso me frustrar, eu posso me desesperar, eu posso chegar de já tentei tudo, que já muitas vezes aconteceu, mas eu preciso estar ligado à esperança do Pai para aquela pessoa. Então isso vem só na oração mesmo, em tempo de oração. Então eu acho que às vezes a gente erra com o evangelismo quando se torna um programa. Tipo, quinta-feira a gente vai fazer aquele sopão da rua. Gente, até, né, incrédulo pode fazer isso. Isso não é evangelismo. Evangelismo tem que ser algo que o Espírito Santo gera dentro de você e você tem a perspectiva dele das vidas perdidas. Daí você vai com essa perspectiva, ao invés de resgate só, você vai com a perspectiva de redenção, né? Porque a missão de Cristo não era só resgatar, mas redimir também. Então, na oração, no lugar secreto, estudando a palavra, é onde eu tenho todos os recursos que eu preciso para o evangelismo. O Espírito vai me dar dons, vai me dar frutos, e um dos frutos como é que chama? Longanimidade, né? E isso justamente, paciência, né? Se eu sou impaciente, faltando paciência, eu não vou ser uma boa evangelista, porque eu vou querer ver os resultados rápido, vou querer ver alguma coisa legal para botar no Instagram e mostrar aos meus amigos, olha o que eu fiz. Mas primeiramente não é sobre eu, é sobre Deus resgatando e redimindo aquela vida. E só na oração que Ele vai formar o meu caráter para que eu possa ser essa pessoa persistente. Faz sentido? Então, o lugar secreto é a coisa mais importante da nossa vida, porque a minha intimidade com Jesus, ninguém pode transferir isso para mim, né? Ninguém pode colocar a intimidade que eles têm com Jesus na minha vida. Até quando elas pedem, né, Nick, ora para mim porque eu quero viver o que você vive. Às vezes eu tenho um temor de orar por isso, porque o que eu vivo com Jesus é nada mais do que a minha intimidade com Ele, e o transbordo dessa intimidade é o nosso ministério. Então eu não posso fabricar evangelismo, não posso fabricar um discipulado, não posso fabricar uma estratégia de evangelismo. Posso até ter essas ideias, mas tem que ser baseado no lugar secreto, na minha fé com Jesus Cristo, na palavra dele mesmo. E através dessa vida íntima com Ele, eu vou aparecer mais com Cristo. Porque parecendo mais com Cristo, Cristo é o quê? Os frutos do Espírito são o demonstro do caráter dele. Então, se eu estou mais com Cristo, eu vou ser mais paciente com as pessoas, eu vou ser mais gracioso com as pessoas. E isso reflete em evangelismo também, né? Quando a gente vai na avenida, por exemplo, muitas vezes, os primeiros encontros, a pessoa não quer conversar conosco. Mas eu não falo, mas você tem que ouvir o evangelho inteiro agora. Se a pessoa fala, não quero falar, eu falo, tudo bem. Daí semana que vem eu vou lá de novo. Ei, se está podendo falar, não quero falar contigo. Tudo bem. Daí semana que vem está de novo. Por isso a consistência, né? Tem uma mulher que ela me xingava tanto nos primeiros 6 encontros, 6 meses, 6 semanas com ela. E depois de 6 meses de xingamento, eu falei, se está podendo falar? E ela só falou, não, mas sem palavrão. E eu assim, yes, está acontecendo, porque ela não me xingou.
Daí, umas semanas depois, você está podendo falar? Agora não. E eu, Jesus está conquistando o coração dela. Depois de mais 6 meses, ela falou, você pode orar para mim? E começou tudo. E hoje essa mulher tem seu próprio emprego. Ela já pregava para as mulheres dos nossos banquetes do amor também. Mas era essa persistência que na verdade foi gerado no lugar secreto, no tempo de oração com Deus. Faz sentido? Eu acho que tudo que a gente está falando aqui é esse amor do Pai, né? Quando se ama, pessoas não são um projeto de evangelizar. Muitas vezes a gente fala muito sobre vamos ter esse projeto de evangelizar, ganhou, pronto, vamos para o próximo. Mas quando você ama alguém, a gente fala, a gente está novo, nascido de novo. Quando a gente aceita Jesus, a gente nasce de novo, a gente é um bebezinho. Todo mundo gosta de fazer bebês, né? Vocês jovens talvez não sabem ainda, mas quando casa, todo mundo vai gostar de fazer bebê. Mas criar, discipular, cuidar é muito difícil. Mas quando você ama alguém, você não está só por interesse para ganhar para Jesus. Você ama porque você ama. Então, até semana passada, mulher que eu conheço, 25 anos na droga, eu conheço ela por 15 anos. Imagina, 15 anos. Só a semana passada, eu consegui resgatar e tirar ela das drogas. Demorou 15 anos. Tem um Davi aqui que ele fez assim. Ele foi menino que eu trabalhava muitos anos. Queria nada. Mas agora fez escola de missões. Outro menino ligou semana passada. Foi os piores de piores. Agora aceito Jesus. E a gente não faz elas com projeto. A gente faz o que a gente ama. A gente sempre fala, ama todo mundo, mas investe naquelas que têm fome para mudar. Mas às vezes é só realmente eu quero manifestar o amor de Deus. Quando Jesus morreu, ele não morreu só para aqueles que queriam salvação. Ele morreu para todo mundo. E a gente precisa amar todo mundo. E como o Nick falou, amor não falha. Não falha. Então, se você ama alguém, não só para converter, ter no seu celular e falar, olha pessoal, ganhei alguém para Jesus, vamos para o próximo. Você vai estar lá para a vida inteira. Então, concordo com isso. Meu Deus, que tremendo. Eu falei que a gente sempre chora. O coração desses caras é incrível. Vamos para a última pergunta. Infelizmente, nosso time. Cibele. Oi, eu sou a Cibele, eu sou daqui de Fortaleza. E a minha pergunta é mais para a Mari e para o Rafa, né? Qual é o maior desafio de liderar uma célula de adolescentes e, tipo assim, chaves práticas para vencer esses desafios? Falta comida. O barulho e o vizinho. Brincadeira. Bem, primeiro é acreditar neles, eu acho. É uma chave prática bem importante. Cara, não adianta, eu tenho 28 anos, parece que não, eu sei, mas eu tenho só 28 anos. Eu tentar chegar ali e comunicar o que ele está vivendo, eu sempre digo isso. Eu não vou fazer isso, com todo respeito, indo para o TikTok, fazer a mesma dancinha que ele está fazendo, vestir o que ele está vestindo, falar a gíria que ele está falando. Ele vai olhar para mim e vai dizer, gente, olha a pastora tentando ser adolescente, que ridículo. A gente ganha um adolescente sendo uma referência para ele, acreditando que ele pode chegar lá. Então, acho que uma primeira chave prática é você potencializar os seus adolescentes para que eles vivam o que você está vivendo. Dê para ele dar o quebra-gelo, dá para ele a função de trazer o lanche, dá função para ele. A mãe, às vezes ele saiu de casa e a mãe falou que ele não presta para nada porque ele não arrumou a cama. Mas quando você acredita nele, ele pode não arrumar a cama, mas ele vai trazer o seu quebra-gelo pronto, porque alguém acreditou nele. Então, acredita, confia, dá oportunidade para eles serem criativos. Na pandemia, lá na igreja, nos cultos, a gente fez de tudo. Eles davam as ideias, aí eu tirava eles do céu e trazia para a terra. Tipo, ó, isso é possível, isso não é possível. Deixa eles darem as ideias malucas. Faça eventos de colheita, mas não crie eventos de colheita muito absurdos, de tipo,
vamos fazer um churrasco em que vai ser R$40 por pessoa. Talvez isso na sua realidade, e na minha muitas vezes, é impossível. R$40 talvez nem todo mundo vai ter. Mas quando eu coloco a célula pai de pijama, quando eu coloco noite do hambúrguer, noite da pipoca, noite do time, lá a gente fez agora a noite carioca, para ir com uma roupa bem carioca, coisas muito simples que atraem os adolescentes. E eu falei brincando, mas é real. Quanto mais comida, mais gente. Isso é um fato. Então, fazer um lanche diferente vai atrair muitos adolescentes. Sempre focando em uma nova liderança, porque eles crescem muito rápido. O que acontece normalmente? A célula cresce muito rápido, o líder não estava preparado, não tem um auxiliar preparado, não dá para multiplicar, perdeu a multiplicação. Multiplicação é igual fruto na árvore. Antes dá ruim, depois dá ruim também. Tem hora certa. Não perca o time da multiplicação. Boa. Acho que o desafio mais difícil, assim, principalmente para quem é homem, e o Nick pode falar um pouco melhor, porque ele ministra muito sobre isso, é você não tomar o lugar do pai. Os adolescentes e os jovens têm vivido uma falta de paternidade de pais vivos. E, às vezes, você começa a cuidar, você começa a caminhar, você começa a instruir coisas que o pai deveria excluir, né? Parte de namoro, sobre trabalho, sobre o relacionamento com Deus. E, muitas vezes, eu fui um jovem, um adolescente que tive dificuldade de me relacionar com Deus porque eu via meu pai terreno só como um cara que me dava alguma coisa. Quando eu olhava para Deus e Deus não me dava, eu falei assim, Deus não existe. Então, eu tive que começar um relacionamento novo com meu pai terreno para eu conseguir identificar o meu pai celestial. Então, às vezes, para quem está liderando os adolescentes e jovens, você não pode tomar o lugar de pai. Muita gente te chama, né? Ah, pai, que não sei o quê. Você chama o adolescente de filho, mas você não é o pai dele. Você tem que fazer com que ele entenda que o pai é aquele que está lá na casa dele, e às vezes você vai ter que ensinar o adolescente a ensinar esse pai a ser pai, porque eles são vítimas de outras vítimas. Eu falava que meu pai não tinha me honrado como filho, não tinha sido meu pai, mas quando eu lembrei que meu pai era órfão, eu identifiquei que não tem como ele ser um pai perfeito para mim se ninguém ensinou ele a ser um pai. Então a gente tem que não tomar essa postura do pai, porque é importante eles identificarem que tem um pai terreno ali, tem um pai celestial, e a gente está ali para pastorear. Amém? Só um adendo aqui. Repitam comigo, líderes de adolescentes aqui, líderes de adolescente. Os pais são ajudadores, não empecilhos. A gente não pode tratar o pai como um problema. Os pais ajudam. Se o pai não quiser que o filho não vá na célula, ele não vai. Então, cria um grupo com os pais, mostra o seu trabalho para o pai, faz uma reunião de oração com os pais, mostra que você também está interessado em que o pai seja tratado e cuidado. Ele não pode olhar você como alguém que está tirando o filho dele, pelo contrário, você está ajudando aquele contexto familiar. Uma bônus aqui para a gente terminar. A gente tem muitos líderes de célula e eu queria que vocês pudessem rapidamente dar algumas estratégias como líder de célula. Que estratégias a gente pode receber de vocês, ou segredos, ou dicas de como a gente trabalhar melhor a nossa célula visando uma multiplicação? Seja fiel à visão. Eu vejo muitos jovens da nossa supervisão e na nossa igreja tentando inventar a roda. A gente teve um café da manhã hoje com o pastor Eliezer e a gente conversou realmente sobre isso. Às vezes as pessoas querem criar algo do zero, sendo que a Paz Church e a Igreja Batista Atitude cresceram através de uma visão. A gente, todo ano, reestuda os livros que a gente já estudou há anos. Então, para quê? Para relembrar a visão, para fazer o recall, né? Para pegar, voltar ali para a oficina. O que eu estou esquecendo? Porque você pode até fazer algo diferente, a sua célula pode até ter algum atrativo diferente, mas se ela sair da visão, é muito certo de ser um problema na igreja no futuro. Então, honre a cultura da visão da sua igreja, do que trouxe a sua igreja até aqui, da visão que mudou a vida de muita gente.
Então eu tento fazer isso, lógico, pautado na Bíblia, pautado em tudo que Deus tem feito na nossa vida, honrando a Deus, mas vocês estão debaixo de um pastoreio, de uma visão que vai transformar o mundo. Uma coisa simples é marcar uma data de multiplicação. Parece bobeira, mas eu fiz um estudo com as células que a gente tinha e 50% das células que marcaram uma data de multiplicação realmente multiplicaram. Quando você não marca, você reduz essa porcentagem. Você não tem uma visão, você não tem uma direção. Só que não é só marcar, é você criar de fato específico para a sua célula quais são as demandas que precisa haver. Por exemplo, para uma célula multiplicar, precisa de gente, né? Então, primeiro, vamos fazer evento de colheita, vamos trabalhar com ações de evangelismo, não sei. Ah, não, a minha célula tem gente, mas não tem líder preparado. Ah, então a gente tem que botar a galera para fazer o TADEL, para fazer o TLC, não sei como funciona aqui esses cursos. Essa pessoa está sendo discipulada, você precisa de um plano de ação básico. A gente quer multiplicar, mas não tem dia, não tem hora, não tem... Irmão, isso não vai acontecer. Igual você falou que ia fazer a dieta na segunda e a segunda nunca chegou, entendeu? Por quê? Porque a gente não estabeleceu uma meta clara, uma meta mensurável e uma meta de fato que dependa das nossas ações. Ah, eu vou multiplicar quando acontecer não sei o quê. Mano, não, depende de... Se o Senhor te chamou, depende agora somente de você. Vai lá, faz, acredita nas pessoas, seja corajoso, seja ousado, fiel à visão e trabalhe segundo a partir do que Deus está mandando você fazer. Encaminhamento e relatório. Tu vai me trazer de volta porque eu falei essas duas palavras. Encaminhamento e relatório. Se alguém foi enviado para a sua célula, abraça, cuida. Liga para essa pessoa. A gente acabou de falar sobre isso. A pessoa veio até aqui, levantou a mão. Gente, é um tesouro que a gente tem. A gente não pode perder as pessoas que são enviadas para nós. E o relatório é extremamente importante para você acompanhar o crescimento da sua célula. Se você não sabe quantas pessoas tinham na sua célula no mês passado e quanto tem agora, você não sabe qual a distância da multiplicação. Então, envie o relatório, honre os seus líderes com o relatório. O relatório serve para que a igreja pense em formas para melhorar o crescimento da célula. Se você não envia o relatório, a gente não tem uma estratégia. Uau, glória a Deus. Para quem é de Fortaleza, eu vou falar só uma coisa. Célula IN. Deus abençoe. Então. Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Jesus por esse momento. Depois vai todo mundo te perguntar o que é o evento de colheita. O que é o evento de colheita, Mari? Aí ficou essa dúvida. Eu aprendi isso no TLC, por isso que eu falei desse jeito. A gente faz a mesma coisa, só que muda o nome, mas... Tá. Evento de colheita é qualquer evento que você faça com o objetivo de trazer visitante. Projeto Natanael 3. Exatamente. Não é só você... Não é um evento para comunhão da célula, né? É um evento em que, de fato, o visitante se sinta honrado e amado. Fez um churrasco? E, às vezes, não necessariamente isso precisa ser uma grande coisa, né? Fez um churrasco, o visitante não paga, galera. Todo lugar ele paga. Na célula, alguém pagou para mim. Meu Deus, como eu sou amado, entendeu? Não é o almoço do coco bambu, né? É algo assim. Não, pode ser o almoço do coco bambu também, mas pode ser uma coisa simples também. Amém. Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por esse tempo juntos aqui. Te agradecemos pela vida do Nick, do Andrew, da Mari, do Rafa. Obrigado por essas pérolas que eles liberaram sobre nós. Obrigado por tudo que o Senhor ainda vai fazer a partir da tarde. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.